Hoje com o professor titular da Politécnica da USP, Marcelo Martins Seckler. Bom dia, professor. Bom dia. Politécnica da USP, que é uma referência aí na formação de grandes nomes do nosso mercado de trabalho e também no nosso mercado de educação. Parabéns aí sempre aos excelentes profissionais e professores aí da Poli, como é mais conhecida, né? A Poli da USP. Senhor Marcelo, nós vamos falar sobre como um estudo aí para capturar CO2 de gases que vêm da combustão da biomassa da cana-de-açúcar. Mas eu vou começar com um outro assunto que eu comentei há pouco com o Silmar, que é o prejuízo. Os prejuízos da guerra da Ucrânia, às vezes, ficam mais aparentes daquilo que é noticiado. Deixou de exportar petróleo, deixou de exportar grãos na guerra da Ucrânia com a Rússia, etc. e tal. Agora, uma notícia de hoje me mexeu comigo bastante, que é sobre a questão do meio ambiente. Porque, por falta do gás russo e do petróleo russo, a Alemanha, que estava mais pendurada nos russos nesse fornecimento de matéria-prima para a produção de energia, voltou a usar o carvão para produzir energia, e que é uma fonte muito suja, muito poluente. Né? Infelizmente, esse porque está muito ligado ao nosso negócio aqui, que o nosso assunto é uma solução, mas o que eu estou falando que aconteceu na Alemanha é um retrocesso que mexe completamente com o meio ambiente, né, professor? De fato, nós estamos num momento de emergência climática e a gente precisa usar todos os recursos possíveis, né? Não existe uma solução que vai salvar o planeta, a gente precisa de todas as soluções. Então, na parte de energia, a gente precisa realmente reduzir o mais rápido possível o carvão, o petróleo e substituir pelas fontes de energia renováveis, né? Então, realmente é com tristeza que a gente ouve essa notícia, né? A Alemanha estava muito avançada em energia nuclear. Limpa. E energia limpa também, né? Que a energia nuclear é uma energia que ela tem um problema também de segurança e tal, mas não tem a escala global que tem o petróleo e o carvão, né? Bom, vamos lá então. O nosso assunto é a biomassa queimada, a biomassa da cana-de-açúcar, que é o que sobra para a produção de energia. E hoje nós temos um potencial muito grande disso já sendo produzido, inclusive abastecendo e gerando muitas plantas produtoras aí de açúcar, álcool e etanol. Mas a questão da poluição ainda vem, porque quando você queima, você tem fumaça. É isso. Quanto de CO2 ou quanto de produto não desejável para o meio ambiente a combustão da biomassa da cana gera, professor? Isso é uma conta por molécula, né? Porque a gente gera energia queimando a molécula de sacarose, né? Uhum. Sacarose não, de celulose, né? Que é o bagaço. Que é do bagaço, por exemplo, mas pode ser de qualquer outra biomassa também. Então, cada carbono da celulose gera uma molécula de CO2 que é emitida para o... Então, a geração de CO2 ela é geração de energia, sinônimo de geração de energia. Então, claro, no caso da biomassa tem o hidrogênio também, que vira água. Então, a celulose é carbono e hidrogênio. O carbono vira CO2, o hidrogênio vira água. A água não tem problema, né? O CO2 tem. Então, o que a gente está fazendo é procurar capturar esse CO2 e não deixar ele ser emitido para a atmosfera, né? De que forma vocês estão fazendo isso, professor? Quais são as técnicas que vocês estão usando, ou equipamentos, ou desenvolvendo teorias? Como é que a gente tira esse CO2 queimado aí, quer dizer, que sai da combustão do bagaço da cana-de-açúcar? Isso, o que a gente faz, a gente usa alguma coisa que vamos dizer, eu vou falar uma coisa parecida que é familiar para todos nós, que é o filtro de cozinha. O nosso filtro de cozinha não é aquele mais antigo, da moringa, mas esses filtros mais modernos, né? Eles têm uma parte pretinha ali, que é um carvão ativo, né? Que esse carvão, quando ele filtra a água, né? O carvão na água, ele retira substâncias que dão gosto na água. E a gente pode usar materiais parecidos, pode ser o próprio carvão, inclusive, o carvão ativado, né? A gente pode usar, em vez de passar água, a gente passa o gás da combustão, né? E ele captura o CO2. Então, a gente faz a combustão, a biomassa ela é queimada, o bagaço é queimado, gera um gás, o gás da combustão tem o CO2, a gente faz esse CO2 atravessar um filtro, né? Não sei se o nome técnico não é filtro, mas atravessar como se fosse um filtro de carvão, que é um adsorvente, né? O carvão
Uhum. a gente chama de adsorvente, e o CO2 fica retido no carvão, né, É, na é atmosfera. é mais ou menos o mesmo processo que funciona no exaustor de cozinha, não é? Porque o exaustor de cozinha tem um filtro de carvão que você tem que trocar de tempos em tempos também, Exatamente, o né? filtro de cozinha, exatamente, os exaustores de cozinha, alguns deles têm é exatamente a mesma situação. Só que na cozinha ele é usado para filtrar outras substâncias, né? Sim, Óleos, tal, que vão, o óleo evapora, tal, aquela parte mais volátil, depois vai grudar na parede da cozinha, tal. Então ele sim. fica retido ali no exaustor. É o, É a mesma coisa. é o chamado Só que filtro, no nosso caso ele vai reter o CO2, né? Vai reter o gás carbônico. é o filtro de carvão ativo, né? É isso. Esse é o nome. Isso, a gente pode usar carvão ativo, a gente está usando mais um outro material que se chama zeólita, Hum, que é um pouco mais eficiente que o carvão ativo para esse tipo de aplicação, mas cumpre a mesma função. mas também é de origem mineral. Também é de origem mineral. Existem zeólitas que são minérios mesmo, ou você pode fazer sinteticamente também. E Né? ele é e do ponto de vista do meio ambiente, porque o carvão mineral a gente retira da natureza. A zeólita pode ser mineral ou você pode fabricar, como o senhor disse. Mesmo fabricado, ele é. O carvão ou a zeólita, eles são recursos naturais que não são renováveis, são minérios, coisas Sim. assim. Mas eles são reutilizados, né? Você não fica você não os gasta, né? Você gasta só uma certa quantidade e quando aquele material, quando ele fica saturado no gás carbônico, aí você precisa remover esse gás carbônico e você reutiliza o carvão, né? O professor já respondeu a minha próxima pergunta, que seria o que fazer com esse material depois que ele entra no ponto de saturação. Então, ele é reutilizável, ele é limpeza 100% de acordo com as boas práticas para o meio ambiente. Isso, o carvão, esse adsorvente, né, seja o carvão, seja a zeólita, ele é reutilizado, então o impacto ambiental é pequeno. O grande problema é o que fazer com o gás carbônico, Tá. né? Não existe uma solução boa para ainda segura, né? Que se pensa em enterrar, colocar ele no subsolo novamente, mas não existe uma solução segura ainda para fazer isso em grande escala. Tá, Então a gente pode fazer, por exemplo, transformar o CO2 em produtos. Em outros produtos, tal. Então isso vai resolver uma parte do problema, né? Mas uma solução completa ainda está sendo trabalhada em outras esferas, né? Isso já está sendo utilizado por algumas usinas que queimam o bagaço da cana-de-açúcar ou ainda está em tese, em teste, em teoria? Não, isso já existem estudos em escala piloto. O nosso projeto, escala piloto, seriam fábricas pequenas, assim, né, para teste. A gente chama unidades piloto, isso já existe. Na Áustria, sobretudo, isso foi feito. E justamente a nossa pesquisa é para viabilizar fazer isso em grande escala. Tá. Mas é uma pesquisa baseada em cálculos de computador, tal, né? Não é uma pesquisa. Tem uma parte experimental também, mas que é importante também, está sendo feita lá na Universidade Federal do Ceará, mas é uma pesquisa em pequena escala, em laboratório, porque os gases de biomassa não se conhece bem como que os adsorventes se desempenham, né, com gases de biomassa. Bom, a gente está estudando experimentalmente também. Nós temos a biomassa, por exemplo, produzida pelos dejetos de suínos, também pode ser queimada para a produção de energia. Quer dizer, valeria também, ela gera o mesmo tipo de problema que a biomassa da cana-de-açúcar? Sem dúvida nenhuma, também, mesma coisa. E aí poderia ser utilizado também para isso, para o filtro. Interessante, porque o potencial de geração... Aliás, o bagaço da cana-de-açúcar, que antes era utilizado para você plantar cogumelos, né? Champignons, shiitakes, etc. e tal, e era dado de graça, porque quem fazia isso retirava de graça nas usinas. Hoje custa uma fortuna, né, professor? Porque ele é um gerador de energia. E assim nós vamos reciclando e modificando o mundo, né? E deixando mais limpo. Exatamente. A gente precisa usar todas as armas que nós temos, muita energia eólica, energia solar, né? E energia de biomassa também, né?
Então, o esforço tem que ser grande. A gente precisa também mudar os nossos hábitos, né, das pessoas, né? Sim. Então, consumir menos, né? Consumir menos energia, consumir menos plástico. Nós temos que fazer a nossa parte como cidadãos também para ter para não prejudicar ainda mais a situação de biodiversidade e dos problemas econômicos mesmo que nós vamos ter ambientais no futuro se nós continuarmos como estamos, né? E às vezes começam de alguns hábitos básicos, né, professor? Por exemplo, as pessoas esquecem, às vezes tem roupa demais, às vezes não tem um guarda-roupa, tem um closet, uma sala dentro do seu quarto só para ter tanta roupa que usa. Tem roupa que usou faz 2 ou 3 anos e não usa. Para que tudo isso? Quer dizer, cada peça dessa você está utilizando, seja um produto natural ou seja um produto sintético, mas você está ajudando a poluir, não precisa tanta roupa. Exato, a gente tem que pensar nisso, que tudo que a gente usa de material consome energia. Tudo que se faz consome energia. Então, em algum lugar está gerando CO2, está contribuindo. Então, a gente tem que realmente reduzir o consumo. Existe uma ideia interessante de, em vez de gastar nossos recursos em produtos, é gastar em serviços, né? Uhum. E aí a gente pode movimentar a economia e sem, vamos dizer, sem ter um impacto ambiental importante, né? Ok, professor Marcelo Seckler, muito obrigado aí pelas informações. Para quem quiser mais informações sobre o assunto, eu, por exemplo, desconhecia. Eu tinha preocupação com exatamente isso. O que é gerado na atmosfera, que não é bom a partir da queima do bagaço da cana-de-açúcar. Mas da solução eu não tinha ideia, acho que muita gente também não tinha. Então, para quem quiser mais informações sobre o assunto, qual é o endereço de internet? Na internet é www.poli.usp.br. Ok, então. Então, nós temos um projeto que se chama RCGI, Research Center for Gas Innovation, e é um projeto bastante grande. Esse meu projeto é um entre 20 projetos, todos ligados à recuperação ambiental do CO2, e é um projeto financiado pela FAPESP, que é a agência de fomento, e pela Shell, e é um projeto muito grande. Então, essa palavra-chave é RCGI, Research Center for Gas Innovation. Então, rcgi.org, rcgi.br. Research são fontes. O meu projeto e muitos outros projetos nessa área de restauração ambiental. De fontes de produção de CO2 a partir da geração de energia. E aí são diversas soluções de como eliminar esse CO2 que é nocivo à atmosfera e ao meio ambiente. Muito bom. Exatamente. Vamos conversar uma próxima vez sobre o RCGI, é isso? Exatamente. Tá, ok. Que é Research Center for Gas Innovation. Okay. Centro de Pesquisas para Inovação de Gás. Search for Gas Innovation. Ok, professor. Muito obrigado pela participação. Uma ótima semana e até breve. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.